Olá, meus irmãos do canal, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de todos vocês. Eu sou João Paulo Fonseca, estou aqui para poder apresentar mais um review de Bíblia. Desta vez, eu tenho aqui a Bíblia Tradução Ecumênica. Esta que é uma Bíblia católica, mas é uma Bíblia que foi feita com o intuito de ser ecumênica. O que seria uma Bíblia ecumênica? É uma Bíblia que pode ser usada tanto por católicos, como também por protestantes e judeus. Então, é uma Bíblia universal, vamos dizer assim, embora ela seja católica, tá? Esta versão que eu tenho da tradução ecumênica é a versão popular, uma capa de zíper. Eu abri para poder facilitar, tá vendo? Ó, capa de zíper. Vocês podem perceber que não é uma Bíblia grossa. A versão exaustiva desta Bíblia é uma de capa azul, capa dura. Ela possui muitas notas de estudo, muitas notas de rodapé. Essa aqui é mais basicamente texto bíblico e umas poucas notas de rodapé. Ela não vai ser tão aprofundada como a tradução ecumênica, aquela de capa azul, capa dura, uma bem grossa. A que eu tenho é a versão popular, a versão resumida. Bem, vamos então conhecer a tradução ecumênica da Bíblia Sagrada, uma Bíblia que eu particularmente comprei por conta da tradução, tá? Vocês podem perceber que ela é editada pela Edições Paulinas, em parceria com Edições Loyola. Eu comprei essa Bíblia por conta da tradução, para poder ter na minha biblioteca pessoal, e eu gostei da tradução. Ela lembra muito a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém é melhor do que ela, tá? Tem mais recursos, a tradução é melhor, mas é uma Bíblia que eu utilizo para comparações. E um detalhe dessa Bíblia é que este material, né, eu comprei ela nova, comprei no ano passado, finalzinho do ano passado, mas parece que é uma Bíblia antiga. Vocês podem perceber que é capa de zíper e as bordas são avermelhadas, entendeu? Então assim, dá a impressão que é uma Bíblia antiga. As páginas também são bem amareladas. Olha só, a data da edição, 2002. É uma Bíblia que não é tão conhecida, né? O pessoal prefere comprar a versão completa, a versão exaustiva. Então vamos conhecer a Bíblia Tradução Ecumênica, uma Bíblia católica, mas que recebe o título aí de ser ecumênica. Bom, inicialmente aqui nós temos alguns mapas, um papel tipo uma cartolina, mapas bem interessantes sobre algumas informações bíblicas. Temos aqui a folha de rosto. Olha só, a Bíblia Tradução Ecumênica, texto bíblico integral com introduções e notas abreviadas. Então, ela possui o texto bíblico inteiro da tradução ecumênica, porém as notas de rodapé, as introduções são abreviadas, são de forma resumida. Então aqui nós vamos ter uma recomendação do Dom Luciano Mendes de Almeida, arcebispo de Mariana, né, como é uma Bíblia católica, e a apresentação dessa Bíblia, a tradução ecumênica. E aí nós já partimos para o Antigo Testamento. O índice dessa Bíblia fica no final. Então assim, se a gente quiser conferir o conteúdo desta Bíblia, nós vamos ter que ir lá no final. Então vamos lá conferir o conteúdo dessa Bíblia através do índice. Bom, como eu disse, o índice fica no final desta Bíblia. Aqui nós temos o texto bíblico no finalzinho, temos alguns recursos, né, presentes nessa Bíblia, e aí chegamos no índice, no final da Bíblia. Bem, temos aqui a recomendação e a apresentação que nós apresentamos, e o índice dos livros desta Bíblia. O interessante é que a sequência dos livros, eles estão de uma forma diferente. Olha só, começa com o Pentateuco, correto? Depois entramos nos livros proféticos, aí temos Josué, Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, Isaías, Jeremias e os livros proféticos. Então ela segue um padrão da Bíblia Septuaginta, tradução Septuaginta, que foi a tradução do hebraico para o grego. A primeira tradução do Antigo Testamento, feita lá pelo ano 200 a.C. E também a Bíblia hebraica também segue mais ou menos esse princípio. Depois temos aqui outros escritos. Aí nós temos aqui Salmos, Jó, Provérbios, Ruth, Cantares, etc. Tudo a sequência dos livros nessa Bíblia, tá? Aí nós vamos aqui no final, continuando Esdras,
Neemias e 1ª e 2ª Crônicas. E aí os livros deuterocanônicos, já que é uma Bíblia católica, essa Bíblia vai conter os livros deuterocanônicos que nós conhecemos também por apócrifos. Olha só que interessante. Então eles estão de uma forma separada, assim como na Septuaginta também estão. Em seguida temos aqui o Novo Testamento, com a sequência dos livros na forma que a gente já está acostumado. Em seguida temos também aqui alguns recursos desta Bíblia. Então vamos lá conhecer o texto bíblico e como essa Bíblia foi produzida. Bem, nós retornamos aqui ao Antigo Testamento. Então ela vai possuir introduções em todos os livros, algumas introduções um pouquinho mais completas, outras introduções mais resumidas. Porque, como eu disse, essa Bíblia é a versão popular da tradução ecumênica, aquela grossona, capa azul, capa dura, tem muito conteúdo. Essa aqui já tem um pouquinho menos, ela se baseia basicamente em texto bíblico e algumas notas de rodapé. Não são notas tão aprofundadas, mas notas explicativas bem interessantes sobre contexto bíblico, sobre tradução principalmente. Então, assim, são notas interessantes. A letra ela é um tamanho bem confortável, um tamanho médio. Olha só, aqui nós temos alguns títulos das passagens em tamanho maior. E em seguida algumas notas de rodapé. São poucas notas de rodapé que essa Bíblia possui. Tá? Ela não vai possuir tantas notas como, por exemplo, a versão exaustiva da tradução ecumênica. Essa aqui é a versão popular. Basicamente é texto bíblico e algumas notas de rodapé. Aqui nós já estamos no livro de Números. Temos aqui a introdução interessante, falando de contexto histórico, como o livro foi produzido. E aqui nós já entramos no texto bíblico. Algumas páginas nem possuem notas de rodapé, basicamente só texto bíblico. Outras possuem pouquíssimas notas. É uma Bíblia que eu comprei basicamente para poder ter a tradução. Uma tradução interessante para quem estuda traduções bíblicas, para quem gosta aí de ter variadas traduções da palavra de Deus. E recomendo você ter também a tradução ecumênica. Lembrando que é uma tradução, é uma Bíblia católica. Embora, como essa Bíblia não possui tantas notas de rodapé, ela não vai defender assim a teologia católica. Eles fizeram ela com um intuito mais ecumênico, mas não deixa de ser uma Bíblia católica. Ela possui os livros deuterocanônicos, né, ou apócrifos, né? Eles conhecem como deuterocanônicos, nós conhecemos como apócrifos. E são livros importantes para a gente poder entender questão de contexto histórico no período intertestamentário após Malaquias. Bem, aqui nós estamos no livro de Esther. Lembrando que essa Bíblia tem uma sequência de livros um pouco diferente das Bíblias tradicionais que nós temos no nosso mercado. Olha só, Lamentações. Depois de Lamentações vem o livro de Esther. E essa parte aqui do livro de Esther é a parte que praticamente todas as Bíblias evangélicas, né, protestantes possuem. Mais para frente vocês vão encontrar também a parte grega que está presente aí nas Bíblias católicas. Aqui o livro de Daniel, com a sua introdução, texto bíblico e algumas poucas notas de rodapé. Bom, aqui nós chegamos nos livros deuterocanônicos. Temos aqui uma introdução. E em seguida, introdução a Esther, a parte grega, né, que é a parte apócrifa. E aí o respectivo texto bíblico com algumas notas de rodapé. Bom, aqui nós estamos no livro de Baruque. Em seguida temos a Epístola de Jeremias, que seria uma parte, um capítulo do livro de Baruque, porém aqui eles seguem basicamente igual a Septuaginta, colocaram um livro separado. Não é o livro de Jeremias, tá? Isso aqui é uma Epístola de Jeremias, é um livro deuterocanônico, que eles colocaram aqui de forma separada, junto com a parte dos deuterocanônicos que ficam no final do Antigo Testamento. Assim como na Septuaginta também eles seguem neste padrão. Bom, aqui nós entramos no Novo Testamento. Cada livro tem uma introdução bem interessante. E em seguida, texto bíblico. Uma tradução interessante da gente ter, tá? Não é uma tradução ruim, não.
Pelo contrário, uma tradução muito boa, a tradução ecumênica da palavra de Deus. Aqui nós entramos na Epístola aos Romanos, com a sua introdução. Em seguida, texto bíblico. E olha só, essa parte tem até uma quantidade razoável de notas de rodapé. Bom, aqui nós chegamos ao final do texto bíblico, né? Apocalipse. Vocês podem perceber que algumas partes possuem referências cruzadas. E não são todas as páginas que possuem essas referências, tá? Então, algumas partes aqui desta Bíblia vocês encontram referências cruzadas dependendo da passagem, dependendo do contexto bíblico. Bom, em seguida temos um glossário, tá? Com o significado de algumas palavras e algumas expressões presentes nesta Bíblia. É um glossário bem cheio de palavras, né? Um dicionário bem interessante desta Bíblia. Bom, em seguida temos também um gráfico falando a respeito dos imperadores romanos no período do Novo Testamento e alguns homens aí que viveram durante esse período. Temos aqui leituras do ano litúrgico. Na verdade, essa parte aqui é mais voltada para o catolicismo, tá? Eles colocaram essa leitura litúrgica aqui para poder ler a Bíblia aí em um ano, talvez, né? Isso aqui eu nunca parei nem para poder ler. Mas tem... A maioria das Bíblias católicas possuem este plano de leitura aí. Depois temos aqui algumas transliterações de nomes próprios, tá? Do hebraico para o português. O índice que eu mostrei para vocês. Aqui temos mais alguns mapas. Tá até grudando aqui ainda. Os mapas feitos aí com uma cartolina, coloridos, mapas explicativos. É basicamente apenas isto que esta Bíblia possui de recursos. Bíblia, tradução ecumênica. Recomendo para você que quer uma Bíblia aí com uma tradução um pouquinho diferente. Uma Bíblia católica, mas não possui tantas tendências para o catolicismo. Uma Bíblia aí que, se você olhar bem, o texto bíblico serve muito de serventia para a gente, para poder usar em nossas comparações e nossos estudos diários da Palavra de Deus. Bom, agradeço mais uma vez a vocês que acompanham o nosso canal, curtam, compartilhem, sigam também o canal do pastor Carlos MacGyver Costa, que é um parceiro, um amigo, irmão em Cristo, parceiro do nosso canal. Seguem ele lá também e continue assistindo, curtindo e compartilhando nossos vídeos aqui no canal. Que Deus abençoe e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.